E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácil começa uma série de reportagens falando a respeito de AVC, acidente vascular cerebral. Saiba um pouco mais sobre esse assunto tão importante para a nossa saúde. No nosso quadro de hoje, eu vou iniciar um tema que é bastante conhecido de todos nós e muito importante por tudo aquilo que ele representa para as pessoas que são acometidas e para a nossa sociedade e para as nossas famílias como um todo, que é sobre o acidente vascular cerebral, como a gente chama popularmente do AVC, ou o derrame cerebral, mais popularmente falando. Toda essa situação, esse agravo da saúde, ele é motivado por uma falta de circulação sanguínea em uma parte do cérebro. E essa falta de circulação, ela tem alguns ou vários motivos que causam essa falta de circulação. O principal deles geralmente está relacionado com a pressão alta. Indivíduos ou pessoas que têm a pressão alta, não controlada, aquelas que se mantêm persistentemente alta, têm um risco maior de desenvolver essa falta de circulação no cérebro por duas causas, ou principalmente por dois motivos. Uma é aquilo que a gente chama de isquemia, que é quando uma parte dos vasos sanguíneos que irrigam uma parte do cérebro, eles se fecham. E outra causa é quando eles se rompem e aí então aquela região irrigada por aquele vaso que se rompeu deixa de receber um aporte sanguíneo tão necessário para o seu funcionamento normal. Existem também outras causas que são um pouco mais raras, que são aquelas malformações vasculares. O que é isso? São defeitos no desenvolvimento da circulação cerebral que fazem com que ou os vasos se tornam um pouco mais estreitados, a gente fala isquêmicos, ou então eles têm algum defeito como os aneurismas e outras causas que são de nascença, como a gente fala. Embora sejam de nascença, muitas vezes eles se manifestam somente na idade adulta ou às vezes até na velhice. E também esses defeitos vasculares podem se desenvolver ao longo da vida. Por exemplo, o desenvolvimento de um aneurisma cerebral pode ocorrer ao longo da vida e se manifestar apenas quando ele se rompe ou quando tem algum processo que faz o entupimento desses vasos, deixando de haver uma circulação sanguínea adequada nessa região do cérebro. E aí nós temos então aquele quadro que eu vou dizer daqui a pouquinho, que se caracteriza então como um AVC. Os sintomas que essa situação provoca, eles geralmente são de uma dor de cabeça, uma dor de cabeça muito forte, geralmente aguda, que a pessoa logo em seguida ou perde a consciência ou tem uma crise convulsiva. E aquele quadro que é mais conhecido e mais comum, quando ela deixa de mexer uma parte do corpo, ou fica com uma paralisia de um braço, de uma perna, ou da fala, ou da memória, e pode levar até a um desmaio, como as pessoas mais frequentemente se apresentam. Então, geralmente é um quadro agudo, diferente daquela pessoa que tem a pressão alta e que de vez em quando tem uma dor de cabeça, mas essa dor de cabeça, quando acontece, quando o quadro se manifesta com dor de cabeça, ela é muito intensa e diferente de todas as vezes que a pessoa possa ter tido anteriormente. Então, esse quadro de paralisia de alguma parte do organismo acontece quando essa isquemia ou essa falta de circulação ocorre em alguma região do cérebro que é responsável pela parte motora, que faz os movimentos do corpo, mas ela pode ocorrer em algumas regiões responsáveis pela memória, pela percepção, pela visão. Então, esse quadro clínico muitas vezes se manifesta por um apagão, que as pessoas falam. Elas simplesmente deixam de responder, fica um pouco aéreo, porque não é geralmente numa área responsável pelo controle da motricidade do nosso organismo. Então, dependendo da área em que ocorre essa isquemia, essa falta de circulação por conta do AVC, a gente vai ter um quadro clínico diferente, que é da responsabilidade daquela área comandar.
Então eu convido os nossos telespectadores que no próximo quadro Dicas de Saúde nós vamos falar um pouquinho mais desse assunto. Tenham todos uma excelente semana, sempre com muita saúde.